Você provavelmente acha que Encanto é mais um filme da Disney sobre empoderamento feminino. Mas e se eu te disser que na verdade esse é o filme mais antifeminista do estúdio? Como é que é o negócio? Balela, Encanto é a animação com o maior número de personagens femininas no elenco principal, você tá caçando um espantalho. Será mesmo? Primeiro que ter uma ou mais personagens femininas não torna nenhum filme feminista. Encanto, por exemplo, carrega vários estereótipos que contrariam tudo que o feminismo prega, como a Pepa, a personificação da mulher instável, cujo emocional incontrolável literalmente causa tempestades, a típica mulher temperamental. Ou a Abuela, que representa a figura da liderança matriarcal. Só que, ao invés de promover uma sociedade mais evoluída, já que o problema é sempre o patriarcado, machista! Ela acabou criando uma prisão emocional onde o amor dos filhos e netos é condicional às suas exigências absurdas. Então, vamos analisar como que por trás de uma trilha sonora que virou um fenômeno mundial e uma animação impecável de encher os olhos, Encanto conseguiu ser um filme poderoso que desconstrói os ideais pregados pelo feminismo depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Antes de nós entrarmos nos detalhes sobre o filme, nós precisamos deixar bem claro o que é feminismo. Porque, por incrível que pareça, até hoje muitas pessoas, inclusive mulheres, acreditam que se você não é feminista, você é machista. O que é uma total estupidez, convenhamos. Mas esse discurso para estabelecer um vilão e se colocar no papel de única solução para um problema é típico desse tipo de ideologia. Muitos acreditam, ou por falta de conhecimento histórico, ou por estarem presos em bolhas sociais, que o feminismo é um movimento que se propõe a defender o direito das mulheres, diante de uma sociedade marcada pelos abusos do sexo masculino. Mas na verdade é só uma ideologia que prega o ataque ao sexo oposto e até mesmo, inclusive, a mulheres que não se submetem aos seus ideais. Mas infelizmente os ataques direcionados à minha pessoa em específico me fazem usar a tribuna. Eu faço questão de dizer que venho hoje me defender não de algum homem em específico, não de nenhum tipo de cultura machista. Venho especificamente para me defender de um grupo composto por mulheres. E eu venho falar especificamente do preconceito que eu sofro e sempre sofri há mais de 5 anos da parte de outras mulheres, especificamente das mulheres feministas. Falando de feminismo moderno, as feministas literalmente atacam mulheres que questionam o seu discurso hegemônico. E muitas são canceladas por não defenderem a causa. Muitas e muitas mulheres que escolhem voluntariamente a vida do lar, se dedicando à família, ao marido e aos filhos, são frequentemente atacadas ou menosprezadas por feministas que pregam o empoderamento apenas pela via profissional ou militante. A legalização ou a facilitação de métodos contraceptivos é a própria explicação para a mulher de que ser mãe é opressão, é opressivo, é difícil, é ruim. Isso revela uma incoerência muito grave, não é? Elas dizem defender a liberdade das mulheres, mas só se essa liberdade seguir a cartilha ideológica. Quando uma mulher decide não priorizar a carreira, não se identifica com pautas de ativismo e encontra uma autorrealização no lar, passa a ser tratada como alienada, submissa ou, como elas gostam de falar, símbolo do retrocesso. Don't give up your independence. That's my rant for the moment because of everything that I'm seeing on here. Women are bawling their fucking eyes out, and you're the ones that agreed to stay at home because you believed in this fairy tale dream that he's gonna take care of you and love you forever and ever and give you allowance. Ou seja, o feminismo que se diz inclusivo acaba excluindo justamente aquelas que elas dizem proteger. Então, o que se vende como um movimento de empoderamento é, na verdade, só mais uma forma de autoritarismo. E nós temos dezenas de exemplos desses, mas eu vou me atentar ao que eu acho mais curioso, para não falar engraçado. Já que a jornalista Christina Hoff é uma feminista, porém ela se autodenomina como uma feminista factual, que critica o movimento feminista de criar narrativas para se vitimizar e de distorcer os fatos. These radical theories were based on a foundation of false assumptions about the world. One of the theorists I read was Catherine McKinnon, and she described the world as that the oppression of women was so powerful and overwhelming that it was almost invisible, that even the victims, all women, didn't know it. And then she said that half of women are raped, half battered, 1 in 5 is a prostitute and can't get out of it. I looked for the sources of this extraordinary data.
that she didn't really have statistics. E a essa altura já não é mais surpresa pra você que o que aconteceu? Ela foi atacada por feministas. Pelo simples fato dela questionar as falsas estatísticas usadas pelo movimento, por ela denunciar os seus abusos e exageros, e por defender a verdadeira igualdade sem se esquecer dos papéis biológicos e sociais que cada gênero carrega. Mas podemos olhar também para o surgimento do feminismo, que tal? Que historicamente nasceu dentro de elites burguesas, por grupos de mulheres ricas mesmo, muitas delas donas de escravos até. E não teria necessariamente um problema nisso, delas serem ricas e até por serem donas de escravos? Calma, tendo em vista o contexto em que elas estavam, desde que elas lutassem para mudar a situação das mulheres mais pobres e das escravas. Mas era isso que elas buscavam? Não. With Mary Wollstonecraft's Bangin' Treatise, she pushed back against what was then a pretty common idea, that women weren't capable of abstract thought and reasoning, so it didn't make sense to educate them. Cool. Wollstonecraft argued, using very sophisticated abstract thought and reasoning, I might add, that women could and should receive formal education. Well, at least upper-class white women. Elas só queriam usufruir dos privilégios políticos e sociais para si, e pouco se importavam com as mulheres de classes mais baixas ou as negras escravas. E elas adoram atribuir para si as conquistas relacionadas às mulheres na sociedade. Mas ainda bem que existem mulheres não alienadas, que desmentem várias dessas alegações, como eu disse no exemplo da Cristina. Desmentindo que o direito ao voto, por exemplo, foi uma conquista única e exclusiva do feminismo, lembrando que várias dessas reformas sempre foram impulsionadas por vários homens, inclusive da igreja, olha só, o antro do conservadorismo. Mill's writing, as well as his work as a member of Parliament in England, was focused on reforms based on the rights and equality of all people. And one of Mill's most radical ideas was that everyone, including women, should have equal rights and opportunities to pursue their interests. Mill argued that women should have the same educational choices as men. As a member of Parliament, Mill also advocated for voting rights for women. Além da Christina Hoff, também houveram outras, como a Janice Fiamengo, a Karen Agnes, a Suzanne Venker, entre outras. E agora, sabendo disso, você entende que não existe nenhuma correlação real com o fato do filme ter ou não personagens femininas, mesmo que Encanto tenha mais de 50% do seu elenco principal composto por mulheres. E vamos à sinopse do filme, que é a seguinte. Encanto conta a história da família Madrigal, que vive em uma vila mágica na Colômbia, onde cada membro recebeu um dom especial, exceto Mirabel, a única sem poderes. Liderada pela matriarca Abuela Alma, a família mantém a vila protegida e próspera graças a esses dons. Porém, quando a magia começa a enfraquecer, Mirabel, a nossa protagonista, precisa enfrentar desafios para salvar, o encanto da família. Ah, ele disse! E assim descobrir o seu valor. A trama explora temas como responsabilidade, tradição, conflitos familiares e a busca por identidade dentro de uma dinâmica matriarcal única. De fato única, nunca antes vista em um filme dentro do guarda-chuva da Disney, Pixar ou fora. Mesmo Moana, Valente, Frozen ou qualquer outra obra que possuam personagens protagonistas femininas, nenhuma trata de uma sociedade matriarcal como Encanto. Assim, tendo dito tudo isso, vamos às personagens, começando pelo topo da nossa árvore genealógica e indo até o final dela com a nossa protagonista, Mirabel. E nenhuma outra personagem seria melhor para começar ou para falar sobre feminismo que a Abuela Alma, casada com Pedro Madrigal, que se sacrificou para proteger todos os fugitivos da sua antiga vila, a sua amada Alma e seus filhos trigêmeos, que já a gente vai ver quem são. A Abuela é um excelente retrato da falácia feminista de que o problema da sociedade é o patriarcado. Inclusive, não foi isso que aquela garota comentou no meu post sobre adolescência? Você acha que o patriarcado não é complicado porque você odeia mulheres? Cara, os meus argumentos foram super breves e simples pra responder ela, mas parece que foi o suficiente pra ela apagar os próprios comentários. Enfim, com a morte do abuelo Pedro, a Alma se torna então a líder daquela comunidade e um símbolo de força feminina e liderança matriarcal. Mas com poucos minutos de filme, nós vemos que ela aplica a mesma dinâmica opressiva que o feminismo acusa no patriarcado. Seu comando autoritário impõe a todos os membros da família obrigações emocionais e sociais muito rígidas, um poder que se baseia no medo. E as consequências são claras, tá? Ela força casamentos que julga ser o melhor match pra família e pra comunidade que se estabeleceu ali, coloca todos sobre um regime de suprimir os sentimentos com o objetivo de agradar, como a própria Mirabel, que por não ter um dom se sente a vergonha da família. E não por si mesma, mas graças à forma que a Abuela reagiu ao fato dela não ter recebido nenhum dom. Ou como a Luísa, que não nega nenhum pedido e nunca expressa o que sente, estando claramente prestes a ter um burnout graças à pressão imposta. Bom, é como dizem, né? O
sonho do oprimido é se tornar o opressor. Mas peraí, se é que ela foi oprimida, né? Já que ela sonhava com o casamento e a maternidade, como nós vemos ao final do filme. E ainda encontrou um verdadeiro homem, um homem que cuida do seu lar a ponto de se sacrificar por ele. Então, o que justifica suas ações autoritárias e abusivas? Isso daí eu vou deixar pra vocês responderem nos comentários. Mas, a partir de agora, as personagens não serão uma mera crítica como a Abuela foi. E, provavelmente, as feministas classificariam como machistas. Bom, talvez a Charisse Castro estava em minoria e aí a sua voz foi diminuída, quem sabe? Enfim, a Abuela Alma teve trigêmeos com Pedro, que são o Bruno, a suposta ovelha negra da família, que não conseguiu lidar com a pressão do julgamento daquela sociedade e com o fato de não atingir as expectativas da Abuela, que, diga-se de passagem, não ajudou e não foi atrás dele quando ele fugiu. Suas duas outras filhas foram a Peppa e a Julieta Madrigal. Peppa, como já dito no início, é o estereótipo da mulher emocionalmente instável. Aquela que não consegue controlar suas emoções, deixando sempre a raiva e o medo, ou ambos, causar tempestades na vila. Segundo os ideais do feminismo, o filme talvez esteja sugerindo implicitamente que as emoções femininas são um fardo para si mesma, como também para os outros ao seu redor. Isso é reforçado com a falha do roteiro, agora ao meu ver, de não mostrar os seus dons sendo úteis para a vila de alguma forma, seja regando plantações ou algo assim, mas só serem mostrados quando ela não consegue lidar com os próprios sentimentos. A outra irmã, a Julieta Madrigal, é a encarnação da mãe cozinheira. Seu poder se manifesta literalmente através da comida. E segundo o movimento feminista, isso aprende e a limita ao espaço doméstico e ao papel tradicional de cuidadora. Seguindo essa linha, seu dom reforçaria a ideia machista de que mulheres estão restritas ao lar e à cozinha, ao invés da emancipação para escolher livremente o que quer ser. Mas a Peppa se casou e junto com Félix tiveram 3 filhos. Mas eu vou me atentar à única filha mulher, a Dolores, que, mais uma vez, de acordo com o que prega o feminismo, ela é uma representação do estereótipo da fofoqueira, por seu poder ser absolutamente inútil para aquela comunidade. E que, sempre que representado no filme, ela usa o seu dom de super audição para espalhar os segredos da família e criar conflitos. O seu poder literalmente gera divisões internas e intrigas entre as mulheres, já que ao final do filme, ela ainda fica com o pretendente da Isabela. E falando nela, Isabela é uma das filhas da Julieta com Agustin, não o Carrara. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão. Sendo irmã da Luísa e da Mirabel. Dona de uma aparência irretocável, ela representa a mulher perfeita, cujo dom, inclusive, é literalmente fazer flores brotarem. E ela adora a gaiola de elogios que ela foi colocada pela sociedade, talvez, mas principalmente por Abuela, sendo da família inteira o alvo do foco da avó. Se o feminismo diz lutar contra os padrões de beleza impostos, obviamente por homens machistas, então a Isabela é uma contradição. E a sua perfeição, como a própria música do filme a descreve, é na verdade uma prisão. Luísa, a outra irmã, é a força bruta, o que seria a imagem perfeita do We Can Do It, o que dezenas de artistas que provavelmente não entenderam o filme já fizeram, inclusive estampando ela dessa forma em camisetas. Eu digo que não entenderam porque, ao meu ver, a personagem na verdade é uma grande metáfora. Metáfora a mulher forte que precisa aguentar tudo, idealizada pelo feminismo. E é excelente como o filme mostra como que fica o coração de uma mulher que assume sozinha o papel que, em qualquer sociedade, desde que o mundo é mundo, era papel dos homens. Podemos ver que todos os homens daquela sociedade ficaram acomodados com o fato da Luísa dar conta de tudo. E a sua música no filme mostra que, na verdade, o seu dom é uma maldição. Presta atenção, Luísa não é empoderada, é sobrecarregada. Poder fazer tudo colocou sobre os seus ombros a responsabilidade geralmente masculina em qualquer sociedade. Luísa carrega gados, pedras, literalmente pontes, enquanto os homens daquela vila não movem uma palha. Afinal, ela aguenta. E onde nossa protagonista se encaixa nisso tudo? Sendo a personagem melhor trabalhada e com mais nuances do que todas as mulheres da família juntas. Mirabel acaba sendo a que melhor representa uma mulher real. Uma mulher que se recusa a aceitar as limitações impostas pelo autoritarismo patriarcal? Não, matriarcal, impostos por Abuela Alma. Ela demonstra iniciativa para solucionar os problemas reais com motivações nobres, de cuidar da sua família, mesmo a família que a tratou diferente por ser a única que não recebeu um dom. Ela não é uma figura feminista, pelo contrário. Ela respeita as figuras masculinas de autoridade na sua vida, o seu pai, ela admira o ato de amor sacrificial do seu avô, e ela entende que sozinha não pode mover montanhas, e por isso vai procurar ajuda. Mas é engraçado que nenhuma mulher da família se propõe a ajudá-la quando ouve as suas motivações. Muito menos se compadecem da garota que tá tentando buscar o melhor pra todos. E onde é que ela vai encontrar apoio? No Bruno.
E eu acho que aqui vale alguns segundinhos pra falar sobre esse personagem. Definitivamente é o personagem que mais sofreu com a pressão psicológica dessa sociedade deturpada em que ele nasceu. Ele foi totalmente mal interpretado, acusado de coisas que não cometeu e assim fugiu. Ato que ele mesmo julgou ser o melhor. Tanto pra si, por causa da pressão que ele sofria, mas principalmente porque ele acreditava que os demais viveriam melhor sem ele. E cara, imagina o quanto ele deve ter sofrido por ninguém ter ido atrás dele. Pelo contrário, decidiram fingir que ele nunca existiu. Um homem, sendo assim, só pode ser opressor, né? Que nutria o sentimento absurdo e egoísta de receber o amor da mãe e de se assentar na mesa com a família. É ele, o único, quem de fato decide ajudar a Mirabel, mesmo a contragosto. E voltando a Mirabel, olha como essa personagem feminina é muito bem escrita. Longe de ser woke ou feminista mesmo. Ela subverte essa narrativa de que poder, aparência ou qualquer outra coisa a conferem valor. A sua busca por consertar as rachaduras daquela família mostra um arco de sacrifício pessoal que valoriza a negação de si mesma em prol, vejam só, da família. Bom, apesar de ter dito tudo isso, eu não acho que Encanto seja intencionalmente um filme que aponta as falhas do feminismo. Eu honestamente acho que os criadores do filme sequer perceberam os estereótipos que acabaram reforçando com essas personagens, já que em várias entrevistas eles genuinamente acreditam terem escrito personagens femininas fortes. Mas assim, eu também não acho que seja necessariamente ofensivo criar personagens estereotipados, porque são personagens. Que se baseiam em uma coisa ou outra da realidade? Sim, já que são claramente exagerados e não possuem a tridimensionalidade que uma pessoa real possui. Não acho de forma alguma que essas personagens foram escritas de forma machista. Esse jeito de criar personagens é perfeito pra animação, e principalmente pra comédia. Estereótipos são facilmente reconhecíveis, como o Flecha de Zootopia, a preguiça que é absolutamente lerda em tudo, inclusive no seu falar. Saindo das animações um pouco, nós temos aquele personagem mexicano... Meu nome é Miguel José Jesus González Smith. Peraí. De Inatividade Paranormal. Ou do clássico A Loira Burra de Todo Mundo em Pânico. Enfim, eu gosto do fato do filme não ser ativista em ideologias políticas, porque assim podemos ver a história de mulheres reais, que são completamente diferentes das mulheres idealizadas e descritas pelo feminismo, que, diferente do filme, como eu falei, não são bidimensionais. Ou seja, não é que exista alguma mulher que seja idêntica a alguma das personagens, mas que toda mulher pode possuir uma característica ou outra de alguma delas, seja a força da Luísa, a beleza da Isabela, o cuidado materno da Julieta, a dificuldade em lidar com emoções mais fortes em alguns períodos da Peppa, mulheres como a Luísa, que na falta de homens que assumam seus papéis de homens na sociedade, acabam tendo que carregar um fardo além dos que já possuem como mulheres. Uma mulher que percebeu que ser forte, como o discurso We Can Do It, é uma balela que só a deprimiu, deixou ansiosa e cansada. Mulheres como a Peppa que encontram no casamento o alento de um parceiro que de fato se torna uma só carne e que está sempre pronto a amá-la como Cristo amou a igreja, e novamente como Cristo, que acalma a tempestade e traz paz ao seu coração e aos seus sentimentos. Mulheres como a Abuela também, que nunca desejaram a posição de líderes da família, mas que na ausência do parceiro que carregaria o fardo dessa responsabilidade, tentaram fazer o melhor para manter as tradições e o bom funcionamento daquela microsociedade que é um lar. Ah, mas então tá bom, Gabriel. Se o feminismo não é uma boa resposta ao machismo, qual seria a resposta? Eu diria que a resposta está no Abuelo, que apesar de ser um personagem fictício, demonstrou em poucos minutos em tela o papel do homem segundo o cristianismo. Ah, mas eu conheço homens que são cristãos e são violentos, que são opressores, não sustentam lar, machistas mesmo. Bom, assim como muitos de vocês que assistiram esse vídeo se diziam feministas, mas foram percebendo que na verdade não são de fato feministas, de igual modo alguém pode se dizer cristão e não viver o que o evangelho prega. Sejam homens que na verdade usam o evangelho para serem machistas, para imporem a sua vontade sobre as suas mulheres, como ferramenta de manipulação política, enganando ambos os lados. Enfim, o apóstolo Paulo, muito acusado de machista inclusive, é o mesmo que escreve à igreja de Éfeso um guia para que mulheres escolham bons maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e a dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Homens que se sentem superiores às suas esposas por serem o único que trazem o recurso financeiro para dentro de casa, ou às vezes por trazerem o maior recurso financeiro, e ainda têm a coragem de se dizer cristãos, deviam ter vergonha por não se parecerem em nada com o exemplo de Cristo. O mesmo vale para homens violentos, agressivos, abusivos, egoístas. O cristianismo sempre pregou em favor da proteção das mulheres, e ele jamais será a favor da violência da guerra entre sexos proposta pelo feminismo.
Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for lançado. E também deixe o seu like para fazer com que mais pessoas assistam esse vídeo aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas. E aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos. Um sobre a cena mais vergonha alheia de The Last of Us. E o outro vídeo é a minha análise da série Adolescência. E como essa série é extremamente importante para alertar os pais de como cuidar dos seus filhos numa sociedade tão conectada. Eu vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo. Falou!